Vamos continuar com a nossa aula, fazer o seguinte. Nós vimos o seguinte. Se a função é constante, necessariamente o seu gradiente é nulo. Agora, pode ocorrer de uma função ter gradiente nulo sem que ela seja constante. Tá certo? Como, por exemplo, nós relatamos aqui a função f de xy igual a 2 se y é maior que 0 e x está entre 0 e 1, aberto, e f de xy igual a 1 se y é maior que 0, y sempre maior que 0, estritamente maior que 0, sempre x, y positivo, nós estamos lá no primeiro quadrante, e x é estritamente maior que 1 e menor que 2. Essa função ela não é constante, porém, seu gradiente para todos os pontos desse domínio é 0. O que acontece aí? O que acontece, isso só é possível porque o domínio que nós estamos tomando aí, o domínio dessa função foi definida, não é um domínio conexo, tá certo? O que significa o domínio conexo? Significa dizer que dado dois pontos neste conjunto, né? Nesse conjunto, é possível uni-lo com um segmento de reta, com extremidade em P e extremidade em Q, de modo que esse segmento de reta de extremidades P e Q está inteirinho contido no nosso conjunto. Nesse caso, a nossa função ela assume valores de y positivo, está lá no primeiro quadrante, e o nosso x é fragmentado, ele tem um pedaço de 0 até 1, de 0 aberto, 1 aberto, e em seguida, onde a função vale 2, em seguida de 1 aberto a 2 também aberto, onde a sua função vale 1. f de x e y assume valor 1. O que acontece é o seguinte, se você pegar um ponto que está no primeiro pedaço do intervalo, ou seja, entre 0 e 1, e pegar um outro ponto que está no segunda metade do intervalo, ou seja, entre 1 e 2, o segmento de reta que une esses dois pontos não vai estar inteirinho no seu conjunto. Por quê? Porque ele vai conter o 1 e o 1 não pertence ao domínio dessa função. Portanto, esse domínio não é conexo por caminho. Portanto, o que é que acontece? O gradiente da função é 0, porém a função não é identicamente constante. O que a gente vai propor fazer agora é um teorema que vai dizer o seguinte: se o gradiente da função é 0 em um domínio conexo por caminho, então essa função precisa ser identicamente constante. Vamos ver o teorema propriamente dito. O teorema diz o seguinte: seja ômega está contido em R2, aberto e conexo por caminho. Aberto, nós temos um aberto conexo por caminho. Nestas condições, se o gradiente da f no ponto xy é igual a 0 para todo o xy que está em ômega, então f será identicamente constante de ômega, isto é, f de xy é igual a k para todo o xy pertencente a ômega. Ou seja, se o domínio onde a função está definida é conexo por caminhos e o gradiente é 0 para todo x daquele domínio, para todo xy naquele domínio, conclusão, a sua função f de xy é igual a k para todo xy, ou seja, ela é identicamente constante. A demonstração vai usar o teorema do valor médio e a demonstração novamente vai se apoderar das ferramentas lá do cálculo 1, porque esse mesmo resultado tem para funções de I está contido em R, contido igual a R, valores em R, funções escalares. Então, a gente vai pegar um ponto P0 de coordenada x, y, 0 em ômega,
A ideia é mostrar que para todo P de XY pertencente a ômega, todo P de XY pertencente a ômega, nós vamos ter que f de XY é igual a f nesse ponto x0, y0. Ou seja, ela não muda de valor, ela continua sendo a f no ponto x0, y0. Então eu vou pegar esse ponto P e vou mostrar, né, que ela continua em todos os pontos P do meu domínio, ela continua tendo esse valor x0, y0, ou seja, ela é constante. De fato, sendo ômega conexo por caminhos, existem pontos P1, P2, resistência Pn-1, Pn igual a P, certo? Eu peguei uma família de pontos pertencentes a ômega, de modo que a poligonal, eu vou unir esses pontos por segmento de reta, P0, P1, P1, P2, P2, P3, vou seguir, tá certo? Unir o ponto P0 ao ponto P a partir de segmentos de retas. Chamei P0, P1, união com P1, P2, união com reticência, união com Pn, menos 1 Pn, onde esse Pn é P, então esse Pn menos 1 Pn vai dar PnP. Então ele é conexo por caminho, mas esse caminho que eu fiz por retas, certo? Por polígonos, né? Ligando poligonais, está inteirinho contido dentro do meu conjunto. Pelo teorema do valor médio, para todo I igual a 1, 2 na essência n, nós acabamos de mostrar o teorema do valor médio, para todos esses segmentos, vai existir um P barra I, né? Cada um desses segmentos vai ter um P barra I, de modo que esse P barra I, ele vai estar intrinsecamente contido no segmento de extremidades PI-1, PI. Para cada PI-1 PI eu vou ter um P barra I, que é segundo o teorema do valor médio. Sem os extremos, né? Quer dizer, PI barra nem é PI-1 e nem é PI. Ele está intrinsecamente entre PI-1 e PI. Então, nós vamos ter o seguinte, que pelo teorema do valor médio, vamos ter que F no ponto PI, que é a extremidade do segmento, menos F no ponto PI-1, vai ser exatamente o gradiente da F nesse ponto PI barra, vezes o vetor de diferença, PI menos PI-1. Ok? Só que por hipótese, o gradiente da F no ponto P é nulo para todo o P do seu domínio, para todo o P que está lá em XY pertencente a ômega. Como o PI barra é um ponto que está no segmento PI, PI-1, que está inteirinho contido em ômega, o gradiente no ponto PI barra também é zero. Logo a gente tem que aquele segundo membro, o gradiente da F no ponto PI barra menos o vetor de diferença, PI menos PI barra igual a zero, esse pedaço, tá certo? Esse pedaço é zero. Então você vai ter o seguinte, que F de PI menos F de PI-1 vai ser igual a zero, você chega a essa conclusão, para todo I igual a 1, 2, resistência N. Ou seja, você tem exatamente o seguinte, substituindo, quando o I for 1, você vai ter F de P0, quando o I F de P0 igual a F de P1, ok? Quando o I for 2, você vai ter F de P1 igual a F de P2, e assim sucessivamente, você vai ter F de Pn-1 igual a F de Pn, mas F de Pn é exatamente F de P. Portanto, F de XY é igual a F no ponto x0, para todo XY pertencente a ômega. O que significa dizer que ela é exatamente uma constante. Pois bem, há uma outra coisa importante quando a gente tem esse resultado, é o que dizer a respeito de funções que têm o mesmo gradiente. Se eu tenho duas funções que têm o mesmo gradiente, lembra lá, se eu tenho, lá quando nós dávamos cálculo 1, poderia ocorrer de uma função, duas funções distintas, terem a mesma derivada. Quando acontecia isso, era porque elas se diferenciavam por uma constante. Você pegar x² mais 1 e você pegar x ao quadrado, ambas têm derivada 2x. Então, qual a diferença de uma para outra? A diferença, elas são funções distintas, porém, elas são diferentes por uma constante. Então,
Lá tem a mesma derivada, aqui tem o mesmo vetor gradiente. Então o que acontece quando nós temos funções, qual a relação que existe quando nós temos funções que têm o mesmo gradiente? Vamos ver esse teorema aqui, ó. Seja ômega está contido em R2, aberto conexo por caminhos, já sabe o que é conexo por caminho, né? Você pode andar o conjunto todinho a partir de segmento de reta inteirinho contido dentro do conjunto. Suponhamos que f e g são duas funções que admitam derivadas parciais em ômega. Claro, para a gente falar do vetor gradiente, elas precisam admitir derivadas parciais. Então, nessas condições, se o gradiente da f no ponto xy for igual ao gradiente da g no ponto xy para todo xy pertencente a ômega, então existirá uma constante k, de modo que g de xy é igual a f de xy mais k. Ou seja, as duas funções diferem por uma constante. Ou seja, g de xy menos f de xy é igual a uma constante. Conforme eu fiz o exemplo aqui, não é isso? Você tem a função e elevado a x mais 1. Uma função real, e elevado a x mais 1. Você tem a outra função real, e elevado a x somente. Então, essas funções elas têm a mesma derivada. Qual a diferença que ela tem? É que sua diferença é uma constante. E elevado a x mais 1 menos e elevado a x vai dar exatamente 1. Ou seja, elas diferem por uma constante. Então, se duas funções aqui no R2 e no caso no Rn, isso vai valer também, porque o teorema do valor médio vai valer no Rn. Se você tiver no domínio conexo, se a função tiver gradiente nulo, então ela é constante, e no Rn, tá certo? Vai valer também, e, portanto, esse resultado, se duas funções têm o mesmo gradiente, seja em R2, seja em Rn, então ela vai diferir por uma constante, ok? A demonstração desse resultado é o seguinte, é você definir uma função h que seja a diferença de fx, de g e f. Você vai definir h de xy como sendo g de xy menos f de xy. Calcula o gradiente dessa função, não é isso? Você calcula o gradiente dessa função. Como elas têm gradiente, o mesmo gradiente, a diferença vai dar, o gradiente da h vai ser o gradiente da g no ponto xy menos o gradiente da f no ponto xy. Como elas têm o mesmo gradiente, o resultado é que essa diferença dá zero. O gradiente da g menos o gradiente da f dá zero. Portanto, o gradiente da h é zero. O domínio é conexo. E o gradiente da h é zero. Então, se o gradiente da h é zero, é porque ela é uma constante. Ou seja, existe um k, de modo que g de x vai ser igual a f de xy mais k. Tá certo? Porque h de xy é igual a essa constante k. Tá certo? Porque o gradiente da h não é zero. Tá certo? O gradiente da h é zero. O domínio da h é conexo por caminhos. Portanto, você vai ter na verdade que g de xy menos f de xy é igual a k. E portanto, g de xy vai ser igual a f de xy mais k. Então esse resultado é simplesmente isso. A ideia é você pegar, definir uma função h, que é a diferença da função g e f, e mostrar que o gradiente da h é igual a zero para todos os pontos. Como o domínio é conexo, então vai existir uma constante k, tal que h de xy é igual a k, mais h de xy é g de xy menos f de xy, vai ser igual a k. Então g de xy vai ser igual, passa o f de x por outro mesmo, f de xy mais k, ok? Então nós temos aqui este exemplo, ó. Determina as funções f de xy definidas em R2, tais que del f del x é igual a 3x² vezes y² mais 4, e del f del y é igual a 2x² vezes y mais y². Então isso aí, na verdade, você tem del f del x e del f del y, você tem um gradiente, que é a derivada de f com respeito a x tem a derivada de f com respeito a y. Então o que é que você tem que fazer aí? Você integra uma dessas equações em x ou em y,
soma, se você integrou em x, então você vai somar uma função que vai depender de y, depois calcula a derivada total, iguala com esse outro pedaço, a derivada em y iguala com esse outro pedaço, e você consegue obter uma família de funções que tem este mesmo gradiente, ok? Aqui novamente voltamos para a ideia de integral, né? Quando você integra uma função, o que você consegue, na verdade, é uma família de primitivas, ok? Sendo que essa família de primitivas difere por uma constante. Aqui também vai ser a mesma coisa, ok? Na próxima aula, no próximo encontro nosso, a gente resolve esse problema, mas basicamente o que você vai fazer, vamos integrar a equação de cima em x. Quando eu integro em x, uso o teorema fundamental do cálculo. De um lado eu vou ter f no ponto xy igual a integral de 3x ao quadrado vezes no quadrado mais 4, mais uma função, como você integrou em x, uma função que depende de y, uma tal de uma φ de y, que vai ser constante. E aí você resolve essa integral em x, depois deriva e deriva em y e iguala com essa outra parte aí, tá certo? No máximo que você vai ter aí é um cálculo de uma integral, quando você derivar lá em y, que vai aparecer da parte da função que está em y, ok? Tentem fazer. Então, quando agora nós vimos aqui esse problema aqui, né? Nós vimos del f del x igual a p, que depende de x e de y, del f del y igual a q, que depende de x e de y. Será que esse sistema sempre tem solução? Ou em que condições esse sistema vai ter solução? Certo? Essa é uma preocupação. Quem garante que vai ter solução? Vai ter solução sempre que o del f del x e o del f del y for de fato oriundo de um gradiente de alguma função. Tá certo? Porque não necessariamente isso aí precisa ser o gradiente de alguma função. Quando isso ocorre, a gente vai dizer que isso aí é um campo conservativo. Quer dizer que o vetor gradiente é um campo. Então ele vai ser conservativo quando? Quando esse campo, na verdade, as componentes desse campo, P de xy, Q de xy, na verdade, são as derivadas parciais de uma determinada função na variável x e y, ok? É o que nós vamos colocar agora em discussão. É o seguinte: sejam P de xy e Q de xy duas funções definidas no aberto ômega está contido em R2. O problema que se coloca é se o sistema del f del x igual a P de xy, del f del y igual a Q de xy, admite sempre solução. A resposta em geral é não. A seguir, nós desejamos apresentar uma condição necessária para que o sistema admita solução, ok? Eu falei que, veja só, del f del x igual a P de xy e del f del y igual a Q de xy. No nosso exemplo anterior, quem é aquela P de xy? Aquela P de xy é exatamente a função 3x² vezes y² mais 4. E quem é aquela Q de xy? Aquela Q de xy é a função 2x³ vezes y mais y². Então, nesse exemplo aqui, a nossa P de xy é del f del x, que no caso é 3x² vezes y² mais 4. E a nossa Q é del f del y, que no caso é 2x³ vezes y mais y². É a nossa Q de xy. Então, a gente falou que uma solução seria integrar, né? Integrar em x ou integrar em y. Quando você resolvesse, de um lado você tinha, integrando em x, você tinha f de xy, de outro lado você tinha aquela integral em x, você ia resolver aquela integral em x, todas as variáveis diferentes de x seriam encaradas como constante, resolvia aquela integral mais uma função que depende da outra, de y. Depois derivava essa função em y, né? Que você tinha uma derivada lá, em uma derivada ordinária, né, em R, e aí igualava com essa parte del f del y, ok? Aquele pedaço del f del y, obtendo assim o del f del y a partir de uma solução
Agora só, claro, que poderia que esse sistema não tivesse solução. Tá certo? Então, nesse caso, o que é que ia ocorrer? O que ia ocorrer é que ela não poderia ser, P e Q não poderiam ser derivadas parciais de alguma função de R2 em R. Ou seja, esse campo não seria um campo conservativo, porque ele não seria oriundo de nenhum vetor gradiente. Tá certo? Mas naquele exemplo, eu tenho certeza que neste exemplo, já que ele colocou aí, e o nosso tema é funções que têm o mesmo gradiente, a solução desse sistema, P e Q, de fato, existem. Ok? Mas não é sempre que existe, essa é a preocupação. Não é sempre que existe. Então esse teorema vai dizer quando existe. É uma condição necessária para que de fato aquele sistema tenha solução, né? Então seja P de x, y e Q de x, y, duas funções definidas e de classe C1, no aberto ômega está contido igual a R2, uma condição necessária para que exista uma função f de ômega está contida em R2 a valores em R, tal que para todo x y pertencente a ômega, del f del x seja igual a P de xy e del f del y seja igual a Q de xy, é que del Q del x coincida com del P del y em todos os pontos de ômega. Del Q del x coincida com del P del y em todos os pontos de ômega. A solução, esse teorema, para demonstrar esse teorema, o que é que a gente vai fazer? Devemos fazer. Nós devemos calcular a derivada da f, aquela função del f del x, calcular agora em relação a y, calcular a derivada em relação a y, que de um lado nós teríamos a derivada segunda da f, aquela que eu derivei com respeito a x, tornei a derivar com respeito. Aquela que eu derivei com respeito a x, tornei a derivar com respeito a y. De um lado nós íamos ter essa derivada de segunda ordem, mista. Derivada segunda da f, aquela que eu derivei com respeito a x, tornei a derivar com respeito a y. E do outro lado nós teríamos a derivada de p com respeito a y. A segunda equação você iria fazer uma derivada em x. Então você iria pegar, calcular a derivada da f com respeito a y agora em x. Ficando com a derivada segunda da f, aquela que eu derivei com respeito a y, tornei a derivar com respeito a x. Isso no lado de cá, no lado direito, nós teríamos del Q del x. Aí, como essa P e Q são de classe C1, tá certo? E elas são de classe C1 e elas são resultado de uma função que é derivada, então significa dizer que essa derivada de classe C1 é porque a função é de classe C2. Certo? Se P e Q são de classe C1, então del f del x e del f del y são funções de classe C1. Então, se elas são de classe C1 é porque a função que originou essa derivada são de classe C2. Lembra, com a função é de classe C2, se ela é contínua e possui derivada de segunda ordem também contínua. Até segunda ordem também contínua. Então, quem estudou a parte que eu pedi para estudar naquele exercício sobre derivada de ordem superior, vai perceber que se uma função é de classe C2, então as derivadas mistas são iguais. Se uma função é de classe C2, então as derivadas mistas são iguais. Então, aquela função, a derivada segunda da f, aquela que eu derivei a x, tornei a derivar com respeito a y, que é exatamente del P del y, vai ser igual àquela que eu derivei, que já estava derivada em relação a y, que eu tornei a derivar em relação a x, que no caso é del Q del x. Como por Schwarz essas duas relações são iguais, nós acabamos concluindo que del Q del x deve ser igual a del P del y, para que de fato aquele sistema del f del x no ponto xy, del f del y no ponto xy, dq de xy, ou seja, existam essas funções P e Q satisfazendo a esse sistema, ok? Então, na verdade, o que está dizendo aí é que nós temos, no caso, mais na frente, ele vai dizer que isso aí está relacionado com a forma diferencial exata, ok? Uma forma diferencial exata, ou seja, esse campo é um campo conservativo, ou seja, esse campo del f del x del f del y, ele é gradiente
de alguma função de R2 em E. Então aqui foi exatamente isso, a ideia da demonstração. A ideia da demonstração é derivar a primeira função em relação a y e a segunda em relação a x, e usarmos o fato que P e Q são de classe C1, portanto a F precisa ser de classe C2, né? Porque de classe C2 significa dizer que ela é contínua e possui derivadas parciais de primeira e segunda ordem também contínua. E pelo teorema de Schwarz, nós teríamos que a derivada segunda da F, aquela que eu derivei com respeito a x, tornei a derivada com respeito a y, seria igual à derivada segunda da F, aquela que eu derivei com respeito a y, tornei a derivada com respeito a x, e na verdade, de um lado, a derivada segunda da F, aquela que eu derivei com respeito a x, tornei a derivada com respeito a y, na verdade é del P del y, e aquela que estava derivada com respeito a y, eu tornei a derivada com respeito a x, na verdade é del Q del x. Então, aquele sistema vai ter solução se somente se, quando você pegar aquela que foi derivada em x, derivar em y e mostrar que é igual àquela que você derivou em y, tornou a derivar em x. Ou seja, del P del y igual a del Q del x. Aí vai existir essas funções P de x, y. Nesse caso, o exemplo 9, ele pede assim: determine, caso exista, todas as funções z igual a f de x, y, tais que del f del x é igual a x sobre x quadrado menos y quadrado, se x, y é diferente de 0, 0, e del f del y é igual a y sobre x quadrado menos y quadrado, menos e elevado a menos y, se x, y for diferente de 0, 0. Então nós temos, quem seria a nossa p de x, y? Seria x sobre x quadrado mais y quadrado. E quem seria a nossa Q de x, y? Y sobre x quadrado mais y quadrado. Então o que a gente tem que verificar é que se eu pegar aquela função P, derivar em y, e pegar essa função Q, derivar em x, se eu conseguir mostrar que essas derivadas são iguais, então esse meu sistema tem solução, e aí eu consigo encontrar exatamente a função f que está por trás dessa solução, ok? Ou seja, o que está acontecendo é que esse campo, que é o campo, esse campo de coordenadas P e Q, onde P é x sobre x quadrado mais y quadrado, e Q é y sobre x quadrado mais y quadrado, x, y diferente de 0, 0, este campo, ele é oriundo de algum vetor, de alguma função que tem um vetor gradiente, ou seja, esse campo é gradiente de alguma função diferenciável do R2 em R. Uma coisa a tratar aqui seria os polinômios de Taylor de ordem 1 e de ordem 2, polinômio de Taylor, certo? Os polinômios de Taylor. Então nós temos o seguinte: sejam f de x, y de classe C1, no aberto ômega pertencente a x0, y0, e hk diferente de 0, 0, tais que o segmento de extremidade x0, y0, x0 mais h, y0 mais k, esteja contida em ômega. Consideremos a função g dada por g de t igual a f de x0 mais ht, y0 mais kt, t pertencente a 0, 1. A função g fornece valores que f assuma nos pontos do segmento de extremidade x0, y0, e x0 mais h, y0 mais k. Novamente a gente está se envelhecendo dessa função g. Essa função g na verdade é uma função definida no intervalo fechado 0, 1, onde a imagem dela é os valores da f no segmento de reta passando pelo ponto x0 na direção do vetor diferença ht. Eu volto já, ok? Aí para a gente continuar polinômio de Taylor de ordem 1 e 2. Próximo momento a gente faz isso aí. E revisa também o que é o polinômio de Taylor